terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Versículo de número 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Versículo de número 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu: de rodar a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Repita comigo: homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Eterno e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, que estamos, ó Senhor, na Tua casa nesta noite, Deus, na Tua presença. Senhor, nós já louvamos o Teu nome, Senhor, já adoramos a Ti, Senhor, nesta noite. E estaremos, ó Senhor, escutando, ó Deus, da Tua palavra, Pai. Por isso, Senhor, fala aos nossos corações neste momento, Deus. Fala aos nossos corações, Senhor, através da Tua palavra, Pai. Senhor, eu coloco em Tuas mãos as nossas vidas neste momento, Deus. É o que eu te peço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar teu assento, dando uma rica salva de palmas para o Rei Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados, nós estamos diante de uma das histórias na Bíblia, ao qual é mais se usada para estar pronunciando, falando, quando alguém está passando por alguma luta, por algum problema, por alguma adversidade, por alguma dificuldade. Porém, aqui diante desta passagem bíblica, diante do acontecimento da vida de Jó, eu gostaria de trazer um tema para esta mensagem, nesta noite, para esta mensagem: guerra nos céus e na terra. Guerra no céu e na terra. Porque através desta mensagem da vida de Jó, nós começamos a ver então que houve-se uma guerra. Houve-se uma batalha. Houve-se uma batalha que durou a vida, a existência de Jó na terra. Toda luta, toda batalha, toda guerra, ela tem um início, e esse início de uma guerra, existe-se então um motivo. Para que se haja guerra entre duas nações, vai ter um motivo. Para que se haja guerra entre dois exércitos, quando dois exércitos vão para o campo de batalha, é porque duas nações estão sentindo ali um motivo, e o motivo traz uma a ficar contra a outra. E aí então tem a guerra. Não se faz guerra sem motivo. Tem que ter um motivo. Você tem um motivo, e através do motivo aí se estende-se então a guerra. E havia um motivo para que viesse ter uma guerra travada entre os céus e a terra. E o motivo ao qual estava estendido para que viesse ter uma guerra, o motivo estava em cima da integridade de um homem, e a integridade que estava no caráter de Jó. Sabe qual foi o motivo da guerra? O motivo da guerra era o caráter. Por causa do caráter de Jó, por causa do caráter de um homem, se estende então uma guerra. E essa guerra dura até o fim da vida de Jó. Porque por enquanto que Deus não deu a vitória para Jó,
E por enquanto que Deus não muda a história, o cativeiro de Jó, a guerra não tinha se mudado. E a guerra só se muda quando Jó fecha os olhos. Quando Jó morre, aí acaba-se a guerra. Porque a guerra pendurou sobre a vida de Jó. Não foi porque Jó teve tudo em dobro. Nos últimos versículos do capítulo do livro de Jó, que cessou a luta de Jó na terra. A luta de Jó continuou até os olhos dele fechar na terra. Por causa do caráter de Jó. Por causa do caráter deste homem. Por causa do caráter dele na terra. Se estende-se então uma guerra, uma batalha, que custou muito na vida dele, custou muito na família dele, mas o caráter de Jó não mudou, o caráter de Jó continuou. E o que eu quero nesta noite, dentro da vida de Jó, o que eu quero trazer para a minha vida e para a tua vida, a mensagem que eu quero trazer para a minha vida e para a tua vida, é dentro desta guerra. Porque a guerra não mudou e a guerra não acabou. O que mudou foi o endereço dos homens e das mulheres com integridade. A guerra não mudou, a guerra continua. O que mudou foi o endereço. Se um dia a guerra tinha um endereço que era o caráter de Jó, hoje a guerra tem um endereço, e o endereço é o caráter do pastor Natan, o endereço é o caráter dos obreiros da igreja de Santo André, o endereço hoje é o caráter dos líderes do departamento da igreja de Santo André, hoje o endereço é o caráter daquele que está servindo a Jesus Cristo como seu único e verdadeiro e suficiente Salvador. Hoje, meu amado, o endereço ao qual a guerra está estampada é a minha vida e a tua vida que servimos a Deus. Hoje tem uma guerra, e a guerra está em cima do meu e do teu caráter cristão. Te calamandaravassubi, ripla calamandaravasterra. Hoje a guerra está em cima do meu e do teu caráter cristão. Por isso que eu quero que você preste bem atenção no que aconteceu na vida deste homem. Porque muitas coisas que estão acontecendo sobre a minha vida e sobre a tua vida, o levante do inferno sobre a minha vida, sobre a tua vida, o levante do inferno sobre a vida de homens e mulheres que servem a Deus, é por causa do meu e do teu caráter cristão. É porque eu e você temos caráter cristão. E quem tem o caráter cristão está enquadrado no primeiro versículo e no último versículo que eu e você lemos, que é onde eu quero estar entrando contigo. A Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que habitava um homem, e este homem ele era íntegro e reto. Este homem era íntegro e reto. Sabe o que fez com que Satanás viesse ficar com uma fúria da vida de Jó? Era a integridade ao qual aquele homem tinha, era a retidão ao qual ele tinha. Era um homem reto, era um homem íntegro. E quando eu vejo Jó sendo um homem reto, sendo um homem íntegro, eu começo então a ver que a Bíblia defende, a palavra de Deus defende aquele que é reto e íntegro. Porque quando eu sou reto, quando eu sou íntegro, eu sou incorruptível. Ser reto, ser íntegro, é ser incorruptível. Quando eu sou incorruptível, eu sou justo. E a Bíblia defende o justo. O salmista Davi proclama: fui moço e agora sou velho e nunca vi um justo. E sabe por que muitas das vezes nós sofremos na terra? Porque o Senhor não está falando nunca vi um crente. O Senhor não está falando nunca vi um cristão. O Senhor não está falando nunca vi uma pessoa na face da terra. Mas o Senhor está falando nunca vi uma pessoa íntegra e reta. É isso que o Senhor está falando. Quando é mencionado no livro de Salmos, nunca vi um justo. Ele está dizendo, nunca vi um homem como Jó, íntegro e justo, íntegro e reto.
um homem incorruptível, um homem que não se corrompe com as coisas. E hoje em dia o que está mais fácil na terra é as pessoas se corrompe no pecado, se corrompe na enganação, se corrompe na injustiça, se corrompe em não praticando a justiça, se corrompe dizendo e falando mal do seu irmão. Integridade, meu amado. Integridade é eu poder olhar para o rosto do meu irmão e falar: olha, eu não sou injusto na terra. Agora, quando eu não consigo olhar no olho do meu irmão, é porque eu não consigo ser justo na terra. Integridade, meu amado, não é somente não roubar e não furtar. Integridade é quando eu não levanto falso testemunho contra o meu irmão. Isso é integridade. Isso é ser justo. E a Bíblia diz que fui jovem, fui moço. O salmista dizendo: e eu nunca vi um justo mendigar o pão. E quando eu vejo a palavra pão na Bíblia, eu entendo que é tudo aquilo ao qual abrange a minha e a tua necessidade aqui na terra. E tudo aquilo que atende a minha necessidade sua e aqui na terra se engloba no que é pão. E não é só o alimento. Não é só o alimento. Quando eu vejo a palavra pão dentro da Bíblia, eu começo a ver pão como suprimento para a minha vida. E hoje em dia o suprimento para a tua vida não é só pão. Hoje em dia vai um pouquinho mais além o suprimento para a tua vida. Hoje em dia o suprimento para a tua vida não é só alimento, vai um pouquinho mais adiante o suprimento para a tua vida. Hoje em dia tem muita coisa que engloba a minha vida e a tua vida, que eu e você podemos chamar de pão. Inclusive, aquilo que é o mais importante para a minha vida e para a tua vida, que é aqui, ó. Palavra de Deus. Que é o pão que sacia a alma do homem. E agora eu começo a ver agora que quando eu vivo dentro de uma sociedade, quando eu vivo dentro de uma família, e quando eu estou dentro de uma congregação, de uma igreja, eu estou sujeito a estar trocando informações. Eu estou sujeito a estar vivendo com o meu próximo. Eu estou sujeito a estar compartilhando com a semelhança de Deus. E quando eu estou compartilhando com a semelhança de Deus, eu estou compartilhando com o próprio Deus. Porque se o Espírito Santo de Deus está aqui, o Espírito Santo de Deus está aí. Se o Espírito Santo de Deus está aí, o Espírito Santo de Deus está ali. Se o Espírito Santo de Deus está ali, o Espírito Santo de Deus está ali na vida dele. Se o Espírito Santo de Deus está ali na vida dele, o Espírito Santo de Deus está lá na vida dela, lá no fundo. Se o Espírito Santo de Deus está lá na vida dela, lá no fundo, o Espírito Santo de Deus está lá na vida dele, lá no fundo. E aí eu começo a ver então, que eu viver com integridade, viver reto na terra, é eu conseguir amar o meu irmão e o meu próximo. Mas quando a Bíblia traz o ensinamento de amar o próximo, a Bíblia não diz para mim amar a pastora, porque a pastora já está comigo na minha casa. Nós já nos entendemos. Mas a Bíblia manda eu amar o meu inimigo. Ei, meu amado, quer ir para o céu? Não quer que te falte nada nesta terra? Quer ser chamado de íntegro e reto? Quer que o salmo de Davi faça florar sobre a tua vida? Fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão. Então olhe para o teu irmão, olhe para aquele ao qual você tem aresta, olhe para aquele ao qual lá no teu serviço, no teu emprego, na tua família, tem uma adversidade, e é esse que o Senhor manda você amar, é esse que o Senhor manda você fazer campanha para ele, é esse que o Senhor manda você pegar e trazer sobre a vida dele aquilo que você acha que é melhor para a tua vida, se você quer ir para o céu, e se você quer ser chamado de íntegro ou de íntegra na presença de Deus. Porque a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que a investida na vida de Jó foi muito grande. Porém, meu amado, Jó passou pelo que passou. Jó passou pelo que passou.
Porém, Jó não deixou que a integridade dele viesse cair por terra. E aí você podemos passar por que for na terra, mas a integridade minha e tua não pode cair por terra. A integridade minha e tua não pode ser lançada por terra, porque a minha e a tua integridade está em amar o meu e o teu próximo. Porque quando falamos de integridade e ser reto na terra, estamos falando de relacionamento aqui. E o Senhor Jesus Cristo diz: quando fizer pelos meus pequeninos, está fazendo por mim. E a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que o segundo ponto do caráter, porque a luta foi em cima do caráter de Jó, não foi porque Jó era santo. Jó não era santo e Jó não tinha na sua vida, Jó era santo e não tinha pecado nenhum na sua vida. Não, nós vamos ver que Jó, ele tinha erros e erros muito grandes. Se você pegar aí a tua Bíblia, você vai ver aí que do capítulo 6 em diante, você vai ver que Jó tinha erro. E muitos, não faltaram erros na vida de Jó. Não faltaram. Para você ter ideia, quando chega no capítulo 2, Jó já começa a dizer: por que que eu nasci? Eu não deveria ter nascido. Porém, ele não deixa de ser íntegro. Ele não deixa de ser reto. Ele não deixa de ser íntegro e ele não deixa de ser reto. Mas a luta de Satanás para com Deus, que trava sobre a vida de Jó, era em cima do seu caráter. Sabe por que muitas das vezes a investida de Satanás é muito grande na minha vida e na tua vida? Porque o Senhor quer forjar o meu e teu caráter no cristianismo. Porque o Senhor sabe que o meu e o teu caráter, se não for formado pelo caráter cristão, se não for formado pelo caráter que a Bíblia ensina, nós somos homens maus. Mas a Bíblia nos ensina, e o Espírito Santo de Deus molda as nossas vidas, para que nós venhamos ter um caráter cristão, um caráter reto. Lá no livro de Timóteo, a Bíblia Sagrada traz algo. Livro de Timóteo, capítulo 2, a Bíblia traz algo que é para o obreiro. Mas nessa noite nós podemos fazer uso para esta mensagem. A Bíblia Sagrada diz do obreiro que não tem do que se envergonhar. Sabe o que é você ter um caráter reto, um caráter justo? Dá um pouquinho mais de grave para mim. Tira o ganho, põe um pouquinho mais de grave e melhora um pouquinho o retorno para mim. Lá no livro de Timóteo, nós vamos encontrar a Bíblia se dirigindo e falando para obreiros, mas hoje nós vamos transportar para a nossa vida. E quando eu olho a Bíblia dizendo do obreiro, opa, ficou bom agora, melhorou. Do que não tem do que se envergonhar, eu olho então para a minha vida e para a tua vida, e aí eu tiro o rótulo de pastor. E aí você tira o rótulo também da sua vida, de obreiro, de obreira, de presbítero, de diácono, tira o rótulo de líder de departamento. Você que está na nave da igreja, que não é obreiro, você tira aí o rótulo seu de servo de Deus. E aí você coloca agora o rótulo na sua vida, de um cidadão que vai morar no céu. Aí agora o negócio mudou. Todo mundo aqui vai para o céu, não é? Todo mundo aqui quer ir para o céu. Ou tem alguém aqui que quer ir para o inferno? Tem alguém aqui que quer ir para o inferno? Todo mundo quer ir para o céu. Morreu, quer o quê? Céu. Ninguém quer ir para o inferno. Ninguém quer queimar lá no fogo do inferno. Ninguém quer sofrer a tormenta no inferno. Todo mundo quer ir para o céu. Por que Jó ele pede a morte? Por que Jó ele fala para Deus, era melhor que eu não tivesse nascido e eu anseio morrer? Porque Jó entendia que ele era justo, Jó entendia que ele era reto, Jó entendia que ele era temente ao Senhor. E Jó tinha certeza absoluta, se eu morrer eu não vou para o inferno sofrer, se eu morrer eu vou cair nas mãos de Deus. Por isso que Jó ele diz, olha, eu amaldiçoo o dia que eu nasci na terra. E eu almejo a morte para acabar o meu sofrimento. Porque eu sou íntegro. Eu sou reto.
Eu sou temente a Deus. E se eu morrer, eu tenho a certeza absoluta que eu estou nas mãos de Deus. E agora eu começo então a olhar para a integridade minha e tua. E agora eu transporto para 2 Timóteo, capítulo 2, aonde, se não me falha a memória, no versículo 15 em diante, se não me falha a memória, a Bíblia nos diz do obreiro que não tem do que se envergonhar. E agora eu qualifico todos nós como obreiros. Todos nós, sem rótulos. Sem rótulos, eu coloco todos nós como obreiros. Porque se nós queremos ir para o céu, somos cidadãos do céu. E Paulo chama o cidadão do céu, Paulo chama de embaixador. Então nós vivemos nesta terra e somos embaixadores da nova celestial. Somos embaixadores do céu. O que o embaixador ele faz em um país? Ele defende as causas. Ei, peraí. Pegou na veia agora o negócio. O negócio pegou na veia. Por isso que eu gosto de umas mensagens reveladas. O negócio pegou na veia. O que o embaixador ele faz? Ele defende as causas do país dele em país estrangeiro. Se eu e você somos cidadãos do céu, Paulo chama eu e você de embaixador. Será que eu tenho defendido a causa do meu irmão? Ou será que eu tenho lutado contra o meu irmão? Será que eu tenho defendido a causa da minha irmã? Ou será que eu tenho lutado contra a minha irmã? Será que eu tenho lutado junto com a minha irmã pela causa dela? Ou será que eu tenho me afastado dela? Ei, eu te pergunto nesta noite, se tu quer ir para o céu ou tu quer ir para o inferno? Porque se eu e você somos, como Jó, íntegros e retos, se eu e você somos íntegros e retos, então nós não temos do que se envergonhar. Não tem do que se envergonhar. Tem alguma coisa aí que te envergonha? Não tem do que se envergonhar. Eu não posso ter do que me envergonhar com a pastora. Eu não posso ter do que me envergonhar com o diácono. Eu não posso ter do que me envergonhar com o cooperador. Eu não posso ter do que me envergonhar com os irmãos da nave da igreja. Eu não posso ter do que me envergonhar quando eu e você somos embaixadores do mesmo lugar. Quando eu e você estamos falando a mesma língua. Quando eu e você estamos falando as mesmas palavras. Quando eu e você estamos sentindo a mesma dor. Quando eu e você estamos sentindo a mesma alegria. Quando eu e você estamos vivendo a mesma integridade. Quando eu e você estamos sendo retos na presença de Deus. Não pode ter do que se envergonhar. Não pode ter do que se envergonhar. E o problema na vida de Jó. Sabe qual era o problema na vida de Jó? O problema na vida de Jó, meu amado, era que Jó não era Jesus. Jó tinha pecado e Jó tinha erros. Sabe qual é o problema na minha vida e na tua vida? É que eu e você não somos Jesus. Nós temos erros, e nós temos falhas, e nós temos pecados. Mas nesta noite o Senhor Jesus Cristo quer trazer eu e você para uma integridade espiritual. Nesta noite o Senhor Jesus Cristo quer forjar. Ele quer forjar o meu e o teu caráter cristão. Teca manda lavacé, esteprou de faço. A psicologia ela diz que o caráter de uma criança, eu já disse isso daqui em outras mensagens, que o caráter da criança é formado do berço até os 4 anos, 5 anos de idade. Até os 5 anos de idade, ali a psicologia, alguns psicólogos, algumas linhas de pensamento da psicologia, diz que o caráter da criança é formado até os 4, outros dizem que é formado até os 7 anos de idade. Por isso nós temos que forjar o caráter da criança. Tem que forjar o caráter da criança e tem que colocar integridade, tem que colocar retidão, tem que mostrar para ela o que é certo, o que é errado, não deixar com que ela venha fazer as coisas erradas e deixar sem punição. Tem que punir ela para forjar o caráter da criança. Por quê? Depois que ela chega dos 6 anos em diante, 7 anos em diante, o caráter da criança já está formado. E se eu e você não formar o caráter da criança, eu e você somos culpados se a criança tiver um mau caráter. Por isso que é uma responsabilidade muito grande do pai e da mãe. O pai e a mãe tem que, ensinar, forjar o caráter da criança.
Porém, quando nós transportamos isso para a vida espiritual, você nasce espiritualmente quando você levanta a tua mão e aceita Jesus. Você aceita Jesus, você levanta a tua mão e fala, eu aceito. Aí você tem um nascimento espiritual. A partir daquele momento começa a contar os teus aninhos na terra. E Paulo menciona isso. Paulo ele faz até uma comparação. Em uma das cartas paulinas ao qual ele está escrevendo, ele diz, Paulo ele fala, ei, quando vocês eram criança, eu tratava vocês com leitinho materno, mas agora vocês já podem receber uma palavra um pouquinho mais dura, e eu vou trazer uma palavra um pouquinho mais dura para vocês. Paulo ele faz menção disso. Então eu começo então a ver que o meu caráter espiritual e o teu caráter espiritual começou a ser forjado quando eu e você levantamos a mão e nasceu-se então o homem e a mulher espiritual que está aqui hoje. E se esse caráter espiritual não foi bem forjado? Meu amado, a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que nós servimos um Deus ao qual não está limitado a tempo e a espaço. Nós servimos um Deus ao qual Ele olha para um dia como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Então o Senhor está olhando para ti hoje como se tu tivesse levantado a mão. O Senhor está olhando para ti hoje como se tu tivesse levantado a mão e falando, eu estou nascendo espiritualmente, e Ele está fazendo na minha vida e na tua vida, o meu e o teu caráter ser forjado, para que eu e você venhamos ter integridade, para que eu e você venhamos ser reto na presença de um Deus vivo e eficaz na terra. Lá camandarava subite calamandai, ste pro de faço e de calamandaravacé. A Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que Jó, o segundo caráter ao qual deixou Satanás furioso, porque a fúria de Satanás não era com a riqueza de Jó. A fúria de Satanás não era com os bens de Jó. A fúria de Satanás era com o caráter de Jó. A guerra travou aí. Foi por causa do caráter. O que incomodou o inferno não foi Jó ser rico. O que incomodou o inferno não foi Jó ter uma família abençoada. O que deixou o inferno furioso não foi Jó ter saúde em sua carne, em seu corpo. Mas o que deixou o inferno furioso era que Jó era íntegro, reto, justo com os moradores da terra. E sabe qual era o segundo ponto do caráter de Jó? Jó ele era temente ao Senhor. Temente ao Senhor. Esse era o outro caráter que estava na vida de Jó. Ele era temente ao Senhor. Quem é temente ao Senhor, meu amado, está pronto e próximo, muito próximo de ver milagre de Deus na terra. A Bíblia Sagrada diz que Abraão era temente ao Senhor. A Bíblia Sagrada diz que Noé era temente ao Senhor. E meu amado, Jacó era temente ao Senhor. José do Egito era temente ao Senhor. Se você procurar dentro da Bíblia, você vai encontrar que os homens que presenciaram, que viveram milagre na terra, eram homens que eram temente ao Senhor. O problema de Satanás com Jó era porque Jó era temente a Deus. Sabe por que a batalha se cercou um pouquinho maior na tua vida? É porque tu é temente ao Senhor. É porque tu olha para dentro da tua casa e tu fala, olha, isso daqui desagrada a Deus, então tira daqui. Sabe por que o Satanás está furioso contigo? É porque você olha para algumas coisas na sua vida, e aí você chega no espelho e fala, mas isso daqui que eu estou vestida, isso desagrada a Deus. Desagrada a Deus, então eu sou temente ao Senhor, eu deixo de lado. Tecamanta lavacé, rica labra sub. Sabe qual é a diferença de quem é temente ao Senhor? Quem é temente ao Senhor, ele chega lá no Carrefour com o carrinho dele, ou ele chega lá no hipermercado, e aí ele está andando no carrinho dele, aí ele passa lá nos containers lá de bebida alcoólica, ele olha e fala, olha, o Senhor diz na palavra dele, que aquele que beber bebida forte, esse está fora do reino.
Então eu temo a palavra do Senhor. Então eu não vou pôr no meu carrinho. Eu quero pôr, mas eu não ponho. Eu quero pôr, mas eu não ponho. Mas eu vou colocar para a visita que vai lá em casa. Aí a visita não vem, aí você vai e bebe. E o Senhor me revela que tem crente aqui batizado nas águas, tomando cerveja, viu? Cuidado. Vigia na terra, varão. Vigia na terra, varoa. Ah, pastor, mas você não sabe, eu tenho problema diurético. Tem problema diurético? Lá no mercado tem cerveja sem álcool também. Tá com problema diurético? Tem cerveja sem álcool lá. Toma cerveja sem álcool. Decamantaravacere, pro, defaço, de calabra sub. Nós estamos sujeitos a tudo na terra. Paulo ele fala, estamos sujeitos. Até o vinagre que você usa na tua salada tem álcool lá. O vinagre na tua salada tem álcool. Mas diferente é eu estar sujeito às coisas, e é diferente de eu cair nos manjares e nos pratos do inferno. Quando eu caio no manjar, no prato do inferno, eu estou deixando de ser temente a Deus. Quando eu deixo de defender a causa do meu irmão, da minha irmã em Cristo Jesus, dentro da obra do Senhor, porque eu estou defendendo o reino, eu estou defendendo a minha irmã, estou defendendo o meu irmão, eu estou deixando de temer ao Senhor. Porque eu não estou olhando para o meu irmão e para a minha irmã como a semelhança de Deus. Eu não estou olhando para o meu próximo como a semelhança do Altíssimo. E quando você olha para esse rosto que está do teu lado, olhe para ele, olha aí. Olha para quem está atrás aí. Olha para quem está atrás. Eu quero dizer para você nessa noite, você não está olhando para a pessoa que você está vendo, você está olhando para a semelhança de Deus, você está olhando para o poder do Espírito Santo de Deus que está na vida desta mulher, você está olhando para o poder de Deus que está na vida deste homem, você está olhando para o poder de Deus que está na vida deste adolescente, ei, você está olhando para a semelhança de Deus. A Bíblia diz que Jó era temente ao Senhor. Era um homem temente a Deus. Tinha um temor muito grande. Hoje em dia nós perdemos o temor. Perdemos o temor literalmente. Fazemos coisas que desagradam a Deus e nos ocultamos diante de Deus. E depois olhamos para Deus e falamos: Senhor, mas a tua palavra não diz que o justo não vai mendigar o pão? E ó, a luta que eu estou, está me faltando isso. E isso eu entendo que é pão. Aí o Senhor olha do céu e diz para ti: mas será que tu está me temendo? Porque há uma diferença muito grande em ter medo e ter temor. Medo é uma coisa, e o Senhor não quer que tu tenha medo dele. Porque se Deus quiser destruir o mundo, Ele destrói agora. Se Deus falar, vou eu destruir o mundo, Ele destrói agora. Quanto mais eu e você, hoje estamos aqui em pé, lindo, bonito, cheiroso. Amanhã pode ser que eu e você estejam em cima de uma cama fedendo. Fedendo. Apodrecido por dentro com uma enfermidade. E inalando fedor, cheiro. Eu e você não somos nada. Nada. Não somos nada. Não somos nada. E o Senhor não quer que eu e você venhamos ter medo dele. Ele não quer que nós venhamos ter medo dele. E nem ter medo do inferno de capeta. Crente que tem medo de inferno de capeta aqui, precisa se converter de novo. E o Espírito Santo de Deus me fala que tem crente aqui que tem medo até de apagar a luz lá na tua casa. Dorme com a luz acesa inteirinha porque tem medo de ir lá apagar a luz. Levanta lá naquela casa e vai repreender os demônios que estão lá dentro, mulher. Levanta naquela casa e vai repreender os demônios que estão lá dentro, homem. Sai andando lá dentro do escuro, vai repreender em nome de Jesus Cristo, sai para lá. Em nome de Jesus, sai para lá. Sai do meu caminho, demônio. Sai. Vem lá e apaga aquela luz. Volta, pastor, mas quando eu volto parece que tem 10 pessoas olhando para mim. Vira para trás e fala, vocês some tudo daqui em nome de Jesus. Mas não, tem medo do inferno, tem medo do demônio. Se cai um demônio lá na igreja, já vai lá para o fundo. Você não pode ter medo, não. Você tem que ter autoridade e ousadia em Jesus. Autoridade e ousadia no nome de Jesus. Autoridade e ousadia no nome de Jesus. Mas quando se trata de Deus, você tem que temer Ele. Você não tem que ter medo dele, você tem que temer. Porque se Ele quiser destruir hoje
o planeta Terra ele destrói. Porque hoje os homens na Terra, eles pensam que eles estão com a bomba que vai destruir o mundo, que é a bomba atômica. Mas a bomba atômica, ela é fabricada com urânio. E sabe onde está a maior concentração de urânio? A maior concentração de urânio está lá na galáxia, no universo. Quando eu vejo a maior concentração de urânio está lá no universo, eu vejo a Bíblia falando que o universo cabe na palma das mãos de Deus. Aonde está a maior bomba? A maior bomba está nas mãos do meu Deus. Se o meu Deus quiser fazer assim, ó, vai lá para a terra. Acabou terra. Acabou os meus filhos, os teus filhos. Acabou a minha casa, acabou tudo. Aqui nesta terra. Porém, para mim e para ti que servimos a Deus e tememos ao Senhor, tememos a Deus, estará preparada uma mansão celestial para a minha vida e para a tua vida. Estará preparado para mim e para ti uma mansão celestial de glória. Banquete. Banquete, coroa de exaltação, pedras de ouro. Mas para aqueles que temem ao Senhor. Para aqueles que temem ao Senhor. Meu amado, temer ao Senhor não é respeitar pastor, não. Temer ao Senhor não é ter medo de pastor, não. Tem pessoas que têm medo do pastor, tem medo da pastora. Tem medo do pastor, tem medo da pastora, tem medo dos obreiros. Aí olha para a vida de alguns obreiros aí que são íntegros. São íntegros. Porque tem algumas pessoas que falam, você é o copicha do pastor, porque você vai lá e fala para ele. Não, a pessoa é íntegra. Ela é reta. Ela é íntegra e ela é reta. Porque aqui os obreiros, aqui quando está na reunião, eu falo para eles. Existem diversas maneiras de Deus revelar onde é que está o pecado. Através do Espírito Santo. Através de sonho. Através da palavra. E através de você, obreiro, se ficar sabendo de alguma coisa que está errada na nave da igreja, se você se ocultar, você não está sendo íntegro. Mas se você fala, você foi íntegro. Você não foi convivente com o pecado. Isso é passado para os obreiros aqui. Os obreiros que estão na nave da igreja sabem disso. Os obreiros que estão na nave da igreja sabem disso. Eu tenho passado para os obreiros sabem disso. Isso é ter integridade. Integridade com Deus, integridade com o reino de Deus. Porém, meu amado, temer ao Senhor não é ter medo do pastor, não. Sabe o que eu acho engraçado? Eu vou falar um negócio aqui. O Espírito Santo de Deus tocou aqui no meu coração. Eu não tinha preparado mensagem para esta noite. Eu falei, Senhor, não vou preparar mensagem, o Senhor vai bradar. E aí o Senhor bradou com essa mensagem, já que o Senhor bradou e o Espírito Santo está falando algo no meu coração, e aí eu vou falar. Sabe uma coisa que eu acho engraçado, que eu disse para a pastora? Eu não gosto das redes sociais. Eu não gosto. Fizeram uma rede social para mim. Eu falei, amém, faz aí. Uma tia minha entrou numa rede social e fez para mim lá uma rede social. Entrou numa das redes sociais e fez entrou lá e fez lá pro meu nome lá. Mas eu não gosto. Se dependesse de mim, se dependesse da minha pessoa, entrar numa das redes sociais, seja lá qual for ela, e eu colocar os meus dados, a minha família, e eu ficar todo dia falando o que eu faço, o que eu deixo de fazer, jamais eu faria isso. Eu não. Mas daí a minha tia falou, vou fazer uma para você, porque você precisa, por causa da igreja e tal. Eu falei, tá bom, faz aí. Aí sabe o que eu percebo? Essas redes sociais é tudo do capeta. Porque não é usada para preservar a integridade do meu irmão. Que? Preservar a integridade do meu irmão? Eu vou expor a integridade do meu irmão. E eu vou dar alfinetada para tudo quanto é lado no meu irmão. Como é que eu vou falar que um negócio desse daí é santo? Como é que eu vou falar que um negócio desse daí é de Deus? 99% das redes é para expor a integridade do meu irmão e é para cutucar a vida do meu irmão. Aí eu só entro lá só para confirmar as pessoas que querem ser amiga. Eu quero ser teu amigo, quero fazer parte da tua... Então tá, daí eu vou lá e clico todo mundo. E aí pego uma foto ou outra, ou algum comentário bacana, decente de alguém, e ponho lá, curti, só isso que eu faço. Isso quando passa mais de 15 dias que eu não entro nas redes sociais. Porque a minha vida é um livro aberto aqui na igreja e por onde eu passo, não na tela de um computador. Porque na tela de um computador eu me escondo.
Na tela do computador eu me escondo, porque tem muita gente que não tem coragem de olhar no olho e falar, mas tem coragem de colocar um monte de bobeira lá no computador. Tem coragem de, lá no computador, fala com Deus e o mundo. Na igreja nem a paz do Senhor dá. Não tem coragem de olhar no olho. Então, a minha vida é um livro aberto aqui. Minha vida é um livro aberto onde eu passo. Agora eu não me escondo atrás de um computador, não. De jeito nenhum. Mas o que eu acho engraçado é que quando eu entro dentro dessas redes sociais, a primeira coisa que eu faço, eu vou lá na sala de bate-papo e eu vejo quem é que está online. Aí sabe o que acontece? É engraçado demais. Eu falo para a pastora, eu não gosto de entrar porque eu tiro a privacidade das pessoas. Tem lá mais de 15, 16, 20, 30, 40 pessoas lá, tudo conversando. Aí eu entro, as bolinhas tá tudo verde. Pastor Natan entrou, aí as bolinhas vai tudo. Falei, Jesus, eu vou abrir falência para os caras desse jeito. Aí eu vou e saio. Você não tem que temer teu pastor, não. Se você não está fazendo nada de errado, continue lá. Não, mas aí eu entro nas redes sociais, tá todas as bolinhas verdes lá, que tá todo mundo conversando. Aí o pastor Natan entrou, parece que uma já fala, ih, a área sujou. Era tudo. Aí vai todo mundo saindo. Meu amado, não é eu que vou te levar para o céu, não. Não é eu que vou te dar coroa de honra, não. Não é eu que vou pegar a tua mão lá, quando tu estiver na escuridão da alma e do espírito, no último fôlego de vida. Não é eu que vou pegar a tua alma lá, quando os demônios estiverem vindo para te arrastar para o inferno. Quando estiver vindo aquele monte de demônio para arrastar você para o inferno, não será o pastor Natan que vai estender a mão e falar para o teu espírito, vem cá que esses demônios não vão te levar não. Vem cá que tu vai para o céu, tu vai para a glória. Sou eu não. Tu não tem que temer a mim não, tu tem que temer a Deus. Tem que temer a Deus. Por isso quando você estiver fazendo alguma coisa que desabone os céus, você tem que olhar para si mesmo e falar, eu temo a Deus. Por eu temer ao meu Deus, por eu temer ao meu Deus, eu ponho um ponto final aqui na atuação de Satanás. Eu ponho um ponto final aqui na atuação dos demônios. Por eu temer a Deus, eu ponho um ponto final nas obras malignas. Temer a Deus não é estar na igreja aos domingos, às terças e às quintas. Temer a Deus é ver o que é influência maligna e pôr um ponto final e tirar da tua vida, porque você teme a Deus e você serve a Deus. Se você teme a Deus nesta noite, pode ter a certeza absoluta, vai acontecer na tua vida como aconteceu na vida de Abraão. Ei, Abraão, por você temer a mim, por eu ter a certeza agora em cima deste alto, deste monte, que você teme a mim, Abraão. Olha que lindo. Olha que lindo. Abraão só quem lá em cima do monte? Abraão, Isaac e Deus. Só. Não tinha mais ninguém. Abraão poderia muito bem. Bom, eu temo ao Senhor, mas é muito bom ter Isaac. Eu temo ao Senhor, mas a minha maior felicidade é Isaac. Então, Senhor, fica um pouquinho aí, Senhor. Fica um pouquinho aí, porque eu amo Isaac. E eu vou ficar com Isaac. E não vou sacrificar Isaac. Mas não. Abraão temia a Deus. Ele amarra o Isaac e coloca o Isaac em cima do altar do sacrifício. Só tinha Abraão, Isaac e Deus. Aí Deus brada do céu e diz: ei, Abraão, porque tu teme a mim, porque tu teme a minha palavra, Abraão. Abraão, porque tu me teme, Abraão. Agora eu sei que tu teme a minha voz, a minha palavra, Abraão. Não faça mal nenhum ao menino. Ele olha para o arbustre, tem lá um carneiro enroscado lá para o sacrifício. Deus prepara. Aí depois de Deus preparar o carneiro, a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti, que Deus brada do céu e diz: ei, Abraão, Abraão,
te darei essa terra por herança. Te darei essa terra do norte ao sul. Ei, Abraão, vou te dar, porque agora eu sei que tu teme ao meu nome. É tudo teu. Ei, meu amado, eu e você fomos chamados para conquistar, dominar. Conquistar e dominar. Quem teme ao Senhor não deixa que nada domine a sua vida, a não ser a Deus, a não ser a palavra de Deus. Conta, Abraão, conta as estrelas do céu. Pega um punhado de areia aí, conta os grãos de areia, vê se você... Isso vai ser o que vai acontecer na tua vida a partir de hoje. Vou te prosperar e vou fazer você crescer como uma grande nação. Assim como você não consegue contar as estrelas e os grãos de areia na tua mão, Abraão, é isso que eu faço contigo. Temer ao Senhor é muito bom. Temer ao Senhor é ter a certeza de que Deus vai abençoar na terra dos viventes. Porém, para nós estar encerrando a mensagem, o terceiro caráter era que Jó, ele desviava do mal. Jó, ele desviava do mal. E é o que eu e você precisamos fazer. Desvia o teu caminho do mal. Desvia o teu caminho do mal. Se você quer viver bem na terra. Tira o pé da casa do teu irmão, como o Provérbios diz. Tira o pé da casa do teu irmão para que teu irmão não venha se enfadigar de ti. Tira o pé da casa do teu irmão, para que teu irmão não venha se enfadigar de ti, para que não venha ter atrito, para que não venha ter contenda, para que não venha ter divisão. Desvia do mal. Se você sabe que o negócio está borbulhando ali, desvia para o outro lado. Mas não, tem crente que tem um prazer, e eu vou falar, porque o Espírito Santo de Deus está falando aqui ao meu coração. E quando Deus fala, eu abro a boca e falo mesmo. Foram fazer uma festa surpresa para o pastor. Da festa surpresa que foram fazer para o pastor, virou uma vergonha danada. Que se eu soubesse, eu tinha mandado cancelar tudo. Se eu soubesse, eu tinha falado, pode cancelar. Cancela esse trem aí. Sabe por quê? Porque A queria que fosse num lugar, B queria que fosse em outro lugar, aí C queria que fosse de um jeito, aí D queria que fosse de outra maneira. Aí escuta uma coisa, aí sai, vai lá e fala para 3, 4, 5. Aí 3, 4, 5 escuta uma história toda distorcida. Aí 5, 6, 7, 8 fala, não vou mais para essa igreja. Aí o outro vai lá e fala, esses obreiros é tudo isso. Aí o outro vai falar, porque a mocidade é aquilo. Aí pronto. Será que você e eu estamos desviando do mal, ou nós estamos entrando com os dois pés? Tô dentro. Entrei com os dois pés, tô dentro. Será que eu e você estamos desviando, ou será que eu e você estamos mergulhando de cabeça? O mal está ali, eu vou mergulhar de cabeça, eu vou fazer parte. Saiba você que quando você faz parte da maquinação do mal, a Bíblia Sagrada chama eu e você de rebeldes. Quando eu e você pega um assunto, e ao invés de eu e você ser pacificadores, porque a Bíblia diz que se eu e você somos cidadãos do céu, nós somos pacificadores. Quando eu e você pegamos um assunto, e ao invés de nós sermos pacificadores e colocar paz na situação, se eu e você for lá e colocar lenha e fogo nela, eu e você estamos sendo rebeldes à palavra, rebeldes a Deus, porque nós não estamos fugindo do mal e ainda estamos usando o mal para poder acrescentar mais mal ainda na terra. Quando eu e você ficamos sabendo de um assunto, de um problema, quando eu e você escutamos algo ao qual entristece o meu e teu coração, ao invés de mim e de ti ser pacificador, se eu e você for lá e colocar mais lenha no fogo, eu e você estamos no mesmo pecado de Arão. Ou melhor dizendo, de Arão não, o pecado que veio contra a vida de Arão e a vida de Moisés. Porque a Bíblia Sagrada diz que os filhos de Dotã e os filhos de Coré, eles se levantaram contra a vida de Arão e contra a vida de Moisés.
se levantaram e colocaram todo o povo contra a vida de Moisés. Aí sabe o que Deus fez? Sabe o que foi que Deus fez? Com a família de Dotã e de Coré? Quem aqui lê a Bíblia sabe. A Bíblia diz que Deus falou assim para Moisés: Moisés, manda reunir a família de Dotã, a família de Coré e todos aqueles que se rebelaram junto com eles, os que foram cabeça, aqueles que foram leve e trás. Sabe o leve e trás? Você conhece o leve e trás? Conhece? Conhece o leve e trás? Pois Deus mandou chamar os leve e trás, melhor dizendo. Vamos falar o português claro. Pega o leve e trás, traz aqui. Aí Moisés trouxe os leve e trás. Daí Moisés pensou que Moisés ia trazer um julgamento sobre a vida deles. Quando Moisés viu, a Bíblia diz que a terra abriu. Eles caíram tudo lá dentro. Aí a terra fechou. E aí o Espírito Santo de Deus aqui me faz lembrar um comentário que eu ouvi dizer: por que fazer festa para o pastor? Por que fazer festa para ele? Isso não estava na mensagem, eu não trouxe mensagem. Os meninos viram lá em cima, lá eu fuçando, e aí na hora que eu fui procurar alguma coisa, aí eu acabei saindo. Desce porque vai orar para a oferta. Não, tem que fazer festa para o pastor? Aí mencionaram o nome de uma outra pessoa que eu não vou mencionar. Vai fazer festa para o fulano. Eu vou fazer festa para o fulano. Então põe o fulano para pregar aqui em cima. Põe o fulano para pregar aqui em cima. Põe o fulano para ficar acordando de madrugada para ficar orando para a igreja. Põe o fulano para deixar a sua vida e a sua família muitas das vezes de lado por causa da igreja. Põe o fulano para estar com 30 e poucos anos de idade, quase morrendo de infarto por causa de uma igreja. Põe o fulano para muitas das vezes, ao invés de estar desfrutando do melhor desta vida, das guloseimas desta terra, está jejuando e está lendo a palavra do Senhor para trazer uma mensagem para o teu coração. Põe o fulano que muitas das vezes fica preocupado com você sentado nesse assento aí e fica cobrando o rapaz que mandou fazer esse assento. Põe o fulano que muitas das vezes não tem responsabilidade nenhuma com a tua vida espiritual e muitas das vezes é um dos que estão se levantando e mancha a tua integridade como cristão na terra. E aí sabe o que acontece? Deus manda um homem igual mandou domingo passado aqui na igreja. Prega, vira e fala: foi Deus que te colocou. Foi Deus que te pôs. Ei, quer fazer alguma coisa para Deus? Faça pelo pastor e pela família do pastor. Quem estava aqui domingo escutou. Aí Deus traz uma pessoa que não sabe de nada, dos rumores, não sabe de nada, dos maus ao qual muitos crentes não desviam o caminho. Aí Deus traz um homem lá da Zona Leste, chega aqui e diz para a nave da igreja: quer fazer uma ponte entre o céu e a terra? Faça alguma coisa pela vida do teu pastor. Faça alguma coisa pela pastora. Faça alguma coisa pela família do pastor, pelos filhos do pastor. Aí eu lá de cima falei: Senhor, tu és lindo na terra, porque eu não preciso abrir a minha boca para falar. O Senhor manda o anjo aqui dentro para falar. Mas quando Deus manda eu falar daqui de cima, eu falo mesmo. Sabe por quê? Porque eu tenho o prazer de abençoar a vida de homens de Deus. E eu desvio o meu pé do mal. Agora tem crente que não sabe desviar o pé do mal. Sabe o que foi que a esposa de Jó disse para Jó? No capítulo 2, a Bíblia Sagrada diz que Jó perdeu tudo. Da noite para o dia. Jó era rico. Jó tinha posse. Jó tinha condições financeiras. E Jó perdeu tudo. Tudo Jó perdeu. E depois que Jó perdeu tudo, veio uma doença sobre a vida dele. E no capítulo 2, eu faço questão de ler para que você não venha. As palavras da mulher de Jó para com Jó. A minha Bíblia, a tua Bíblia diz para mim e para ti. No versículo 9 do capítulo 2. Então a mulher de Jó disse a ele. Muitos esquecem de falar a frase por completo e dizem somente assim. A mulher de Jó disse para Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. Não foi só isso.
Sabe o que a mulher de Jó disse para ele? Então a mulher de Jó disse a ele: ainda conservastes a tua integridade? Ainda és reto? Ainda é íntegro? Ainda teme ao Senhor? Ainda desvia o teu caminho do mal? Foi isso que a mulher de Jó disse para ele. Foram as primeiras palavras que ela disse. Depois ela disse para ele: amaldiçoa a Deus e morra. Amaldiçoa o teu Deus e morra. Mas antes dela dizer amaldiçoa a Deus e morra, ela fez esse grande homem lembrar que ele era íntegro, que ele era reto, que ele temia Deus e que ele desviava o caminho dele do mal. E a Bíblia diz que a batalha foi ganha. E no final da batalha, Jó teve tudo restituído em dobro. Sabe por quê? Porque ele preferiu não amaldiçoar a Deus, mas ele preferiu continuar sendo íntegro. Ele preferiu continuar sendo temente a Deus. E ele preferiu continuar desviando os seus pés do mal. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Ei, meu amado, tu quer ver em dobro as bênçãos de Deus restituídas na tua vida? Tu quer ver em dobro ser restituída a paz e a alegria no teu casamento? Tu quer ver em dobro ser restituído as finanças? Tu quer ver Deus está trabalhando e Deus trazendo à tua vida o melhor desta terra? Então você precisa seguir o conselho de Jó e não o conselho da sua mulher, porque a mulher de Jó queria que Jó não viesse mais ser íntegro. E se Satanás está soprando ao teu ouvido para que tu não venha estar andando com integridade na terra, com o teu irmão, com a igreja, com os teus parentes, com os teus amigos, com os teus líderes, com os obreiros, com o teu pastor, você precisa fechar os teus ouvidos espirituais para Satanás. E você precisa começar a bater no peito e falar como Jó: eu não amaldiçoo porque tu, Satanás, tu está falando como um louco. Louco tu és, porque eu amo a servir a Deus. Eu temo ao Senhor. E pode ter a certeza absoluta que Deus vai começar a restituir em dobro na tua vida. Pode ter a certeza absoluta que Deus vai abrir as comportas do céu e vai começar a abençoar a tua casa, vai começar a abençoar a tua vida. Pode ter a certeza absoluta que Deus vai começar a mudar a tua história na terra, e tu vai ter orgulho de poder dizer: sou eu cidadão do céu, sou eu cidadão do céu, sou eu servo do Deus Altíssimo. Acamanto e de faço te calabra sub. Feche teus olhos nesse momento. Meu Deus, meu Pai, eu coloco diante das tuas mãos, Senhor. Pai, eu venho apresentar diante da tua presença, Senhor, a vida do teu filho, a vida da tua filha, Pai. Senhor, o problema, Senhor, de Satanás, ó Pai, não está naquilo, Senhor, ao qual nós temos nesta terra, porque o Senhor vai fazer-nos prosperar, o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai fazer-nos crescer, o Senhor vai exaltar o nosso nome, o Senhor vai colocar o nosso nome, Senhor, sobre o nome dos grandes, ó Pai. Oh Deus, o problema não está, Senhor, com aquilo que temos, com aquilo que conquistamos, mas o problema está com a integridade que nós temos. O problema está com o nosso caráter cristão. O problema, Senhor, está com o caráter ao qual nos faz ser chamado cidadãos do céu. Por isso, Pai, eu coloco em tuas mãos agora o caráter, Pai, de cada crente que aqui está, o caráter de cada homem, o caráter de cada mulher, Pai. Deus, eu coloco em tuas mãos agora o caráter, Pai, do teu filho, o caráter da tua filha. Forja esse caráter, Pai, com integridade. Forja, Pai, esse caráter com retidão. Forja, Pai, este caráter, Pai, com o temor, ó Pai, a ti, Deus. Oh, aleluia. Forja, Pai, ó Deus, ensina o teu filho, ensina a tua filha a desviar-se, Senhor, do caminho do mal. Ensina o teu filho e a tua filha a desviar, Senhor, da maldade da terra, Deus. Oh, Senhor, eu coloco em tuas mãos neste momento, Pai. Eu coloco em tuas mãos a vida do teu filho, a vida da tua filha,
Ajuda, Pai, o teu filho e a tua filha, Senhor, a estar prosseguindo na tua presença, a estar te louvando, a estar te adorando, Deus. Pai amado, Pai bendito, tu nos chamaste a ser pacificadores, ó Pai. Ensina-nos a ser pacificadores, ó Deus. Por isso, Deus, eu coloco em tuas mãos, Senhor, a vida, Senhor, de cada um dos teus filhos, ó Pai. Eu coloco em tuas mãos, ó Senhor, o caráter, Pai, espiritual de cada um que está aqui, Pai. E eu peço a ti, Senhor, que a bênção, Senhor, venha estar continuamente sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha, em nome do Senhor Jesus Cristo. As palmas louvam o nome do Senhor. Se o mar me submergir as tuas mãos,